Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe. No último episódio, tivemos a primeira parte sobre a discussão de como despontar a biotecnologia no Brasil, com a participação do Rodrigo Cecioso, superintendente da FINEP, que trouxe a experiência da instituição e os desafios do cenário brasileiro. Hoje, continuamos essa conversa e também trazemos um paralelo com o cenário internacional de países com histórico de investimento público e privado na área e que, ao longo das últimas décadas, deram vida a projetos inovadores e impulsionaram importantes soluções em saúde. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Então, Laura, em junho agora, um relatório elaborado pela revista científica Nature apontou que Suíça, Suécia e Estados Unidos são líderes de biotecnologia orientada por pesquisa e desenvolvimento, seguidos de Israel. Singapura é outra nação com tradicional investimento no setor e está em 7º no mesmo ranking. Entre eles, há um caminho em comum. São países que apostam na biotecnologia há décadas e buscam construir um ecossistema de saúde para que a inovação saia do laboratório e chegue até o maior número possível de pessoas, sempre com o intuito de fazer com que a ciência traga respostas para problemas globais e não apenas geolocalizados. Fazendo um paralelo com o exemplo da vacina de Covid da Pfizer que o Rodrigo trouxe para nós no nosso último episódio, foi em Singapura que uma startup, junto com uma farmacêutica global, desenvolveu um teste rápido para o diagnóstico da síndrome respiratória aguda grave. Isso aconteceu em 2003, durante a epidemia na Ásia. O resultado representa uma das iniciativas ágeis do continente para conter a disseminação do vírus. Falando um pouco sobre Israel, Israel é o país que abriga centros de referência em biotecnologia e já foi reconhecido como Life Science Nation. No relatório da Nature, o país lidera o ranking de investimentos e em gastos governamentais com pesquisa e desenvolvimento. Mas aproveitando mais uma vez a experiência e o conhecimento do nosso convidado, e aproveitando esse exemplo de Singapura, que mostra como o incentivo ao empreendedorismo aliado à ciência tem sido uma aposta, Rodrigo, dando sequência à nossa conversa, quais outras iniciativas por parte das instituições poderiam contribuir para o desenvolvimento biotecnológico aplicado à saúde? Acho que a gente tem hoje, instrumentos muito importantes para compartilhamento de risco. Eu acho que, como eu citei na primeira pergunta, a subvenção econômica hoje ela é, sem dúvida, no Brasil, o principal instrumento para compartilhamento de risco, porque é disso que se trata, de você reduzir o risco excessivo de fazer aquela inovação e, a partir daí, viabilizar que no futuro isso gere uma oportunidade de negócio, de produto, de processo inovador e gere retorno para a sociedade como um todo, retorno para o empresário, para o empreendedor, para a sociedade como um todo. Então, acho que um dos principais ganhos é a subvenção econômica, que permite aí você compartilhar risco, alavancar iniciativas de maior risco tecnológico associado. Nós temos ainda outros instrumentos, como as encomendas tecnológicas, que já é uma coisa mais recente, que encomendas tecnológicas são uma chave para você conseguir alavancar iniciativas de alto risco associado, porque toda encomenda tecnológica, o conceito de encomenda tecnológica, ele termina com uma compra de P&D pelo Estado, O Estado brasileiro, ele investe com recursos para compartilhamento de risco num consórcio de empresas, num grupo de empresas, para desenvolver determinado tipo de solução que é de interesse do Estado ter, que o Brasil possui independência tecnológica, e a partir daí, quando esse processo acaba, você tem a compra pública de inovação, que é uma coisa que é relativamente nova, não é mais tão nova assim, tá? E a lei já foi aprovada há algum tempo, a regulamentação dessa história já aconteceu há algum tempo,
Nós temos aí até webinars acontecendo aí com pessoal muito relevante, né? O Howen, Portela, né? O pessoal que tem militado nesse tema. Depois, se vocês quiserem conversar com eles, eu acho que vale muito a pena, porque é um pessoal que tem feito um trabalho muito bacana de explicação sobre como é que é o instrumento, como é que funciona. Mas é um instrumento que praticamente não é utilizado ainda. Existe ainda uma incerteza, né, do próprio Estado brasileiro de realizar uma compra, né, pressupondo um processo de aquisição de P&D pregresso. Tá? Então, tudo ainda tem todo um processo de transparência, né, que acho que como tem que ser, mas nem tudo pode ser licitado. Né? Uma licitação, por conceito, tem questões específicas, né, aquilo que é tradicional no mercado e que tem que ser feito de outra forma. Então, eu acho que a gente tem esses dois grandes instrumentos, que eu acho que são os dois principais. Tá? A gente tem, por exemplo, a possibilidade, né, o FNDCT tem essa possibilidade de fazer uma encomenda de um projeto de pesquisa, por exemplo. Tá? Que é encomendar a melhor ciência brasileira para tentar desenvolver uma solução para fazer as pesquisas. Então, na pandemia que nós passamos, recente, a gente fez muito uso desse instrumento, das encomendas de projetos de pesquisa junto às ICTs. Né? Foram quase 300 milhões que a FNEP operacionalizou num prazo muito curto de tempo, junto às ICTs e algumas empresas. E a encomenda de projeto de pesquisa, a gente conseguiu ter, por exemplo, um processo de detecção rápida, né? feito por brasileiros, por pesquisadores brasileiros que fizeram isso. Né? A gente tem o instrumento, né? A gente tem a ciência. Aí eu vou entrar no terceira questão aqui, que é uma questão também muito importante. Biotecnologia, ele é um processo longo. Como eu falei, dentre as coisas arriscadas, biotecnologia é um investimento de risco tecnológico alto. Tá? É um processo que exige P&D intensivo, exige muita gente pesquisando, muitos equipamentos, então exige um nível de investimento elevado. E no Brasil, infelizmente, o funding, né, ele sofre com contingenciamentos, né? Então, tem contingenciamentos sucessivos, né? Então, você tem liberações, tem orçamento cresce, depois ele diminui, depois ele cresce, depois ele diminui de novo, aí ele fica a níveis ínfimos, depois ele fica a um nível um pouco maior, e você não tem condição de fazer uma política de longo prazo, né, de financiamento à pesquisa, desenvolvimento e inovação, com esse tipo de paradigma. Você ter, né, inovação já é longo prazo, né, biotech envolve muitas vezes prazos até mais longos do que outros setores, outros segmentos específicos, e a gente acaba sofrendo com descontinuidade. Né? E biotech não pode ter descontinuidade, entendeu? Porque uma vez que um pesquisador está fazendo alguma coisa relevante, está desenvolvendo, né, não comprar um insumo significa perder um banco inteiro de células. Então, o banco de células ele tem prazo, né? Tem um prazo de maturidade. Então, assim, a gente tem esse problema do funding no Brasil. Não é que a gente não tenha o fundo, lembra que eu falei do paradigma institucional? A gente tem um paradigma institucional interessante, a gente tem um fundo que arrecada para isso, mas esse fundo ele é sistematicamente contingenciado, e aí a gente tem esse problema de funding, e aí eu não consigo fazer uma política, né? O sistema não recebe uma política voltada à biotecnologia por prazo adequado e trazendo previsibilidade. Porque é muito ruim quando a gente tem um processo onde eu lanço uma chamada, como tem agora uma chamada aberta de subvenção econômica para a biotecnologia, está aberta lá no portal da FNEP, e eu não sei quando vai ter outra. O que acontece? Né? Muitas vezes os projetos não estão maduros, os projetos não estão aptos a receber aquele financiamento, e aí as pessoas saem correndo, mandam qualquer coisa, aí vira um trabalho hercúleo para a FNEP processar isso tudo, e com um padrão de qualidade que não é aquele que eu deveria destinar ao recurso público. Se eu já sei a priori que eu vou desperdiçar o recurso, eu não vou financiar o projeto. Né? O provável, né, desperdício do recurso por outras questões que não o risco tecnológico associado, eu não devo aprovar aquela operação. Então, você tem, né, esse tipo de questão, né, permeando, né, esse processo da lei de inovação. Então, a gente tem a lei de inovação, a gente tem a regulamentação mais recente, mas ainda temos algumas questões institucionais para resolver. Mas para não dizer que eu não falei que nada deu certo,
Ah, tá indo bem. Tá, vamos falar de coisa boa também. Tem coisa boa também. Né? A gente teve também um programa, uma articulação muito importante que a FINEP participou com o MCTI, com o Ministério da Saúde e também com o BNDES, né, que foi o programa Inova Saúde, né, que financiou, né, o programa das parcerias de desenvolvimento produtivo, né, que era uma política de desenvolvimento tecnológico com foco nas necessidades do SUS. Tá? E as PDPs, né, você tinha um paradigma onde a FINEP entrava com um recurso não reembolsável, depois podia entrar também com reembolsável, né, com crédito, na parte de planta e tudo mais. As empresas brasileiras faziam parcerias com ECTs para poder desenvolver ou receber transferências de tecnologia de empresas já com tecnologias no exterior para trazer para o Brasil e tentar fazer o fornecimento para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde compraria parte dessa oferta, né, parte dessa oferta que as empresas trariam, né? Então, isso é uma questão super relevante. É uma política que deu muito certo. Por que eu falo que deu muito certo? A despeito a gente não ter, né, hoje ainda um ecossistema de empresas farmacêuticas brasileiras super envolvidas e arrojadas em biotecnologia. Mas a gente teve a gente teve uma centelha, a gente teve um movimento inicial e temos empresas hoje, né, que conversam aqui com a FINEP, né, e que já não voltam mais atrás. Falam, olha, agora independente se o Ministério da Saúde vai comprar ou não, eu vou continuar desenvolvendo isso porque eu enxergo muito valor nesse processo. Então, isso gerou, né, empresas brasileiras que estão desenvolvendo. Nós já temos um primeiro biosimilar, né, registrado, produzido no Brasil, por uma empresa brasileira. Isso já aconteceu. Nós temos empresas, né, brasileiras que estão desenvolvendo, através de biotecnologia, né, medicamentos para o sistema nervoso central, a partir de cannabis. Então, você tem... São movimentos que estão acontecendo que vêm de um investimento público, né, vem de uma iniciativa pública de tentar apontar para isso, e, ao mesmo tempo, alguns empresários estão respondendo e tentando, de fato, adotar isso como estratégia empresarial, adotar isso como parte do seu diferencial competitivo para o longo prazo. Então, assim, a gente tem, assim, a gente tem muito para melhorar, inclusive nas PDPs. Acho que a gente tem que fazer uma autocrítica, tem que melhorar, né, tem que fazer, assim, um aprimoramento da política, mas, infelizmente, a gente tem agora acontecendo, agora não, né, mas já há algum tempo acontecendo, uma mistura entre política de desenvolvimento tecnológico e política de abastecimento. Tá? A política de desenvolvimento tecnológico, ela visa independência tecnológica de longo prazo para itens de abastecimento crítico do SUS, de evento crítico da saúde brasileira. Né? Mas uma política de abastecimento mira o curto prazo. Se eu confundo as duas coisas, naturalmente eu vou ter o preço como paradigma único dessa história. Né? Não a independência do país, tecnologicamente. Se eu tenho o preço como paradigma único, você está sujeito a qualquer política comercial de dumping de uma empresa de tecnologia proprietária para impedir que o Brasil desenvolva. Então, você tem que conseguir ter essa maturidade também dentro do Estado brasileiro, dentro das instituições, a FINEP é uma delas, para poder lidar com esse tipo de coisa. Porque eu tenho que conseguir separar as duas coisas, muito embora elas se falem na ponta, mas a gente tem que conseguir separar, porque senão a gente vai estar relegado ao atraso. E a gente viu, a pandemia mostrou para a gente que o menor preço pelo menor preço, quando chega uma crise, ele cobra muito caro. Né? Que a gente teve desabastecimento de ventiladores pulmonares, desabastecimento de coisas que não são tecnologicamente tão complexas. Né? Por quê? Porque tinha que comprar a menor preço a todo custo. E aí você espreme as margens, você acaba não tendo tecnologia brasileira, né? Capacidades brasileiras, e aí quando veio a crise, a gente sofreu com desabastecimento, porque, no fim, o que acontece é o que acontece em todos os lugares. Né? Quando falta para o seu, você prioriza o seu. Né? Você não vai exportar, você prioriza o seu. E foi o que aconteceu com o Brasil. Então, a gente não pode olhar... Por isso que eu falo que tem que separar desenvolvimento tecnológico de abastecimento e ter um olhar para as duas coisas. Porque senão vai ser só o menor preço, a gente vai ficar na mão da tecnologia de outro país e na próxima pandemia, porque é certo que teremos outros, né? Infelizmente, isso é uma realidade. Os vírus continuam aí se multiplicando e aparecendo aos montes. Então, quando tivermos a próxima, vamos sofrer de novo. Então, eu preferia ter o desenvolvimento tecnológico nacional, ter independência tecnológica, pelo menos uma parte da demanda, não tudo, para não onerar demais também a sociedade brasileira, mas pelo menos uma parte da demanda
ser focada também para empresas brasileiras que têm a tecnologia nacional, para a gente poder trabalhar um pouco aquilo que o Brasil precisa. Agora, Rodrigo, a gente acabou trazendo esses aspectos, né, relacionados às barreiras, né, digamos assim, para que a gente alcance esses marcos de inovação tecnológica na área da saúde. E a gente começou esse episódio também falando sobre a proposta, né, do empreendedorismo associado à ciência como uma das apostas, né, para o desenvolvimento da biotecnologia no país. Você trouxe algumas iniciativas da FINEP, né, nesse sentido de contribuir para esse desenvolvimento aplicado à saúde. Mas eu queria, até para a gente terminar, que você, para os nossos ouvintes, pesquisadores em biotecnologia, né, voltados para a área da saúde, quais são as suas dicas, né? Qual é a mensagem que você pode dar para esses ouvintes que querem submeter um projeto nas chamadas públicas da FINEP? Legal, bacana. Muito boa a tua pergunta, porque a gente teve uma retomada, né, esse ano, então a gente desenvolvendo muitas ações com recursos não reembolsáveis, né, que estão sendo apoiadas, sendo aprovadas agora aqui na FINEP. Então, teve muita coisa mesmo esse ano e vai continuar, né, ano que vem. A gente tem ainda muita coisa para executar ainda do Plano Anual de Investimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, a gente está executando muita coisa e tem coisa para ser aberta ainda. Então, acho que é muito oportuna a tua pergunta e a oportunidade que você me dá aqui através dessa pergunta. A primeira colocação, né, parece besteira, mas é o que eu mais vejo acontecer, tá? Leia um edital. Bem, tem que ler. Tem um documento lá que foi preparado, tá? Para dar o suporte institucional, né, para aquela ação. E, infelizmente, assim, o que a gente vê aqui na FINEP é que quase 40%, de 30% a 40% das propostas, elas são indeferidas por erros formais, coisas muito formais, tá? Vou dar um exemplo, né? Às vezes uma empresa quer submeter um projeto e ela constitui um grupo econômico com outra empresa. E a gente pede, né, para olhar também a demonstração financeira do grupo econômico, para poder olhar essa relação financeira. E aquela instituição não manda. Então, ela não manda um documento. Ou muitas vezes, né, no caso das ICTs, né, a ICT tem que mandar lá o seu estatuto, né, e para ser considerado uma ICT nos termos da lei, você tem que ter a atividade de pesquisa prevista como atividade permitida pela sua instituição fazer. Aí o cara não manda o estatuto, ele manda um regimento. E o regimento não tem isso. O cara, sabe, perde por não ler as coisas mais objetivas do edital. Entendeu? Então, a gente acaba tendo um número muito grande de propostas de erros muito grosseiros, né? A instituição tem que colocar 10% de contrapartida, um requisito legal, tá? Para a subvenção econômica, por exemplo. Um requisito legal, a lei exige que todo recurso não reembolsável para empresas seja acompanhado de uma contrapartida da própria empresa. O cara, ele erra o percentual, ele bota, é 10, ele bota 8. Cara, não tem o que fazer com isso, sabe? É uma questão de leitura do edital. Eu falo, gente, me ajuda, leiam. O primeiro conselho que eu dou é leiam com atenção o edital. Nenhuma cláusula está ali sem motivo. Mas isso aqui é besteira. Ele falou, não é besteira. Tudo está ali porque a gente já pegou as situações onde isso aconteceu, né? E acaba dando depois um trabalho, um problema muito grande. Né? O segundo erro muito recorrente. Tá? A FINEP é uma agência de inovação. O objetivo da FINEP é compartilhar o risco, ou seja, é reduzir o risco percebido por aquele que tentou fazer aquela inovação. Então, para a gente, quanto maior o risco tecnológico, melhor. A FINEP não é um banco. A FINEP é uma agência de fomento. Tá? Então, para mim, quanto mais risco, mais interessante. Mais eu tenho desejo de apoiar, de financiar. Né? E aí eu canso de ver os pesquisadores, os empresários escrevem suas inovações, seus projetos para a FINEP, escrevem lá. O meu projeto não tem risco nenhum. Fala, bom, se não tem risco nenhum, você vai no Itaú aqui do lado e pega o crédito lá do Itaú e faz o seu projeto. Então, estou aqui forçando a situação, né? Mas para a gente entender que
o objeto do interesse da FINEP é aquilo que tenha risco tecnológico associado, que tenha, de fato, desafio técnico a ser vencido. Se não tem desafio técnico a ser vencido, o mercado privado deveria conseguir financiar isso. Agora entrar numa outra discussão. O mercado tem ou não tem, a falha de mercado ou não tem, a indústria de venture capital brasileira está madura, financia para tecnologia ou não financia, aí vai precisar de um outro capítulo todinho, só de você para falar sobre isso. Tá? Mas essa questão do risco é uma questão importante, e eu vejo sistematicamente os pesquisadores minimizando aquilo que dá o maior interesse da FINEP em apoiar o seu projeto. Né? Então, você tem que traduzir isso, né, numa linguagem que, de fato, mostre que o seu projeto tem que ser valorizado pelo risco associado que ele tem. O terceiro ponto que eu acho que muitas vezes é desprezado, né, é a questão da metodologia. Né? Como você coloca que você vai fazer o seu projeto. Né? O encadeamento lógico das atividades, os requisitos regulatórios para aquela atividade que você vai fazer, tá? E a correlação disso, dessa metodologia de desenvolvimento de um plano de trabalho que seja coerente com aquilo que você está se propondo, né, com o prazo que a chamada pública diz que você tem que fazer o projeto e com aquilo que você pede de dinheiro. Tá? Então, não adianta, né, isso, muitos projetos são penalizados por conta disso. Né? O projeto ele é um salto incrível tecnologicamente, mas o cara se propõe a fazer aquele salto incrível em 12 meses. Não vai fazer. Não vai fazer. Saltos incríveis levam 5, 6 anos, 7 anos, 10, 12, 15 anos. Né? São muitas inovações incrementais até que uma inovação radical aconteça. Então, o plano de trabalho tem que ser compatível com o desafio e com o orçamento sendo proposto. Tá? As três principais coisas que acontecem nos editais é onde mais os pesquisadores, as empresas, eles erram. Tá? Nessa questão formal, é uma enormidade de propostas boas, tá? E muitas vezes você olha o mérito e fala, poxa, esse cara não mandou um documento, pô, seria interessante avaliar isso aqui no mérito, né? Levar isso para a banca de avaliação, né, para um comitê de avaliação interno e externo que a FINEP faz, para estar avaliando isso. Mas a gente tem uma boa notícia também nesse ponto. Muito bom. Parabéns, sério, muito legal ver tudo isso que você trouxe aqui pra gente. E quando você fala que essa questão do investimento, que não é só olhar como sucesso aquilo que de fato acaba, aquele investimento que vocês fazem, que chega assim no produto final, mas que até mesmo todo esse aprendizado, mesmo naqueles que não chegam até o final, de certa forma, traz algo positivo para a sociedade como um todo. Então, ter esse olhar é bem bacana. Parabéns pelo trabalho. O retorno da inovação ele é estatístico, ele não pode ser discreto, você não pode olhar um a um. É uma questão que isso é uma miopia muito grande, tá? Porque vou contar um caso concreto aqui, tá? Isso aconteceu, eu vou omitir aqui a empresa, a roda tecnológica e tudo mais por questão de sigilo. Tá? Mas a gente teve uma empresa que procurou a gente para fazer um financiamento, né? E aí, nesse caso, era um financiamento de crédito, tá? O centro de pesquisa deles, para eles estarem fazendo as inovações lá que eles estavam buscando. E essa empresa, ela iniciou aquele programa de inovação, um programa trianual, desculpa. E ele iniciou aquele programa com alguma coisa entre 20 e 30 projetos, já para serem executados. Tá? E foi conversando com a FINEP, foram adicionando os projetos e foram executando as pesquisas e tal. Eles terminaram com 210 projetos, um pouco menos de 210, tá? Alguma coisa entre 200 e 210. Tem alguns anos, então, estou fazendo um esforço de memória aqui. E eu lembro de conversar, né, com o CEO dessa grande empresa, e ele falou para mim o seguinte, Rodrigo, a gente executou 200 iniciativas de inovação, 200 projetos de pesquisa. Dos 200, 30 de fato viraram sucesso técnico. Tá? 30, se você olhar eles isoladamente, 30 projetinhos viraram 30 sucessos técnicos. Dos 30 sucessos técnicos, 10 geraram retorno financeiro para a companhia. Tá? E um deles pagou todos os 200. Ou seja, os outros 9 são só lucro da companhia. Um pagou os 200, e os outros 9 são só lucro. Então, assim, falar de inovação é falar desse tipo de coisa, né, desse tipo de retorno. Porque na inovação, você não tem, de fato, o erro que onde você não aprende. Porque todo erro na pesquisa ele gera novos conhecimentos, gera novas oportunidades. E inovação é isso.
é você conseguir sistematicamente aproveitar os erros e acertos para, no fim, gerar assim, a inovação que vai alavancar o processo todo. Esse que é o entendimento que tem que ter. Tá? Se for olhar realmente inovação, retorno por projeto, por unidade de projeto, aí esquece. Não vai fazer inovação, isso não é cultura de inovação, e quem pensa assim não vai conseguir ter essa organização como uma organização inovadora e tende a sumir no processo, né? Os estudos mostram aí que 50 anos é suficiente para uma organização sumir. Então, do jeito que as coisas são aceleradas hoje, que as coisas mudam hoje, as tecnologias digitais, com o trânsito de informação, se a mentalidade não mudar, da estratégia empresarial, não tem quem resolva esse problema. Muito bom. Rodrigo, foi muito legal conversar com você, conhecer um pouco do projeto da FINEP, né? Entender as oportunidades que hoje talvez não sejam tão claras para todos os nossos ouvintes, né? Falando aqui especificamente de biotecnologia e saúde, a gente sabe como a área da saúde é desafiadora, né? Os riscos em saúde, eles muitas vezes impactam, né, na sobrevida de alguém, então a gente entende tudo isso e foi muito esclarecedor. Eu queria te agradecer por ter dividido com a gente todo esse conhecimento. Nada, imagina. Prazer enorme, estou à disposição. E para encerrar, eu queria te convidar para conferir a nossa nova edição digital, Homem, Máquina e Criatividade, que já está disponível para os nossos assinantes. E em breve que a gente vai ter a edição física também. Vai lá no nosso site mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.